Olá, meu nome é Anísia Maria Ontem, muitos me conhecem, outros estão chegando agora por necessidade ou por curiosidade ou por até vontade de conhecer aquilo que nós tratamos aqui, que é a respeito do autoconhecimento, é a respeito principalmente da espiritualização e também do entendimento dos conceitos do Evangelho de Jesus. E nós estamos sempre às segundas-feiras com um vídeo novo, sempre trabalhando temas diferentes, mas sempre focados nesse bojo do Evangelho, porque nós estamos passando por momentos que nos concitam a ter um discernimento, a ter um entendimento, para que possamos viver cada dia mais com mais qualidade, com mais consciência. Então é isso, eu agradeço a todos vocês, coloca lá, né, o seu like ou a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, e se inscreva nesse canal, que está ganhando uma visibilidade na plataforma, justamente por reconhecer ou ser reconhecido como uma necessidade que muitas pessoas têm. E hoje, meus irmãos e amigos, nós vamos tratar de um tema bem interessante, inclusive ele tem alguma coisa, né, do tema passado, que nós falamos sobre que somos eternos. E isso mexe um pouco com a gente, porque nós não tínhamos pensado sobre isso. Então, nós não temos uma opinião, né, bem certeira a respeito disso, sendo que no Livro dos Espíritos ainda eles nos falam que tem muitas coisas que lá em 1857 ainda não havia como o entendimento, porque nós passamos por vários estágios enquanto seres caminhando, né, dentro da evolução, dentro da eternidade. Mas hoje, né, a pergunta que muitos fazem, até onde nós evoluiremos? Qual o patamar, qual o grau de evolução que nós poderemos chegar? Ainda não sabemos, mas sabemos que estamos nesse trajeto, nesse caminho. E quando Jesus falou assim, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, Jesus ele estava dentro desse contexto, ele estava dentro de todas as possibilidades que nós possuímos e ele sabia e sabe que nós somos capazes. Nós perguntamos então até onde nós iremos, até quando continuaremos, porque para nós nos habituamos por enquanto na nossa rotina, essa rotina do planeta Terra, e provavelmente nós estamos sendo treinados ou aprendendo outras coisas para viver no universo, também falado no outro vídeo. Bom, em nosso primeiro estágio, né, eu não estou falando do nosso primeiro estágio lá, quando nós ainda não tínhamos o discernimento, ou logo depois, né, que nós começamos a caminhar nessa estrada para a evolução moral, espiritual, o entendimento da justiça. Então, quando nós começamos a já ter o entendimento, quando nós já tínhamos, né, aquela capacidade de discernir, então nós entramos no nosso primeiro estágio, onde nós acreditávamos que deveríamos sempre agradar a Deus, para que Ele não se irasse e nessa ira Ele não se manifestasse de uma forma punitiva para nós. Então havia o quê? Né? Havia o medo da morte, havia o medo do inferno, o medo de Deus e
a incerteza do céu. Então nós não tínhamos muita certeza se nós seríamos merecedores daquele céu que em primeiro momento nos foi pintado como uma condicional de acordo com a nossa obediência, com a nossa servidão, né? E chegamos nessa estrada, né, evolutiva, nós chegamos ao segundo estágio. E nesse segundo estágio, houve assim o medo, né? E esse medo fez com que muitos se afastassem, muitos se desligassem dessa conceituação religiosa, e nós então entramos eu digo nós enquanto humanidade, nós entramos num processo assim de indiferença, tanto faz, e muitas, ou até nós mesmos, né, dentro do conceito reencarnatório, que nós acreditamos, e acredito que isso já está se tornando e o conceito reencarnatório já está se tornando algo que mais cedo ou mais tarde será comprovado cientificamente que ele é real e que faz parte, inclusive, da nossa essência, a nossa necessidade justamente para a nossa evolução. E em determinado momento, então, nós entramos num processo de desacreditar em tudo e viva cada um seu tempo, né? Era uma fase da humanidade onde ela estava também se preparando para um novo caminhar. Por quê? Porque nós entramos nos dividimos em enormes grupos, de cada grupo desse, focando aquilo que a sua crença preferida. Então nós tivemos assim, né, em primeiro momento, eu digo assim, a nossa civilização ocidental, a Igreja Romana, ela traz para nós 3 caminhos. Ou você é muito bonzinho, você faz tudo aquilo que é determinado pelas regras dessa igreja, então você está preparado para ir para o céu. Se você for mais ou menos, sabe, andou ali, aqui, mas cometeu ainda falhas e enganos, então você vai para o purgatório. E se você realmente não ligou, se você realmente não esteve nem aí com todas essas regras estabelecidas, você estava fadado ao inferno. Aí o protestantismo nos trouxe, né, apenas 2 caminhos, não tinha o do meio. Ou você vai para o inferno ou para o céu. Seja bom, aceite todos os preceitos estabelecidos e você irá para o céu. Caso contrário, você está fadado ao inferno. E nisso nós percebemos também que as religiões antigas, principalmente as orientais, elas não tinham o conhecimento ou não colocavam em seu bojo os ensinamentos de um judeu nascido em Belém. Então não era a parte, ou seja, o mundo ele estava como uma mexerica, né, uma tangerina que foi desmembrada e um gomo para cada lado e se perdendo assim a sua essência enquanto um fruto, né? E aí nesse momento que surge Jesus, que proclama não o céu nem o inferno, mas o reino dos céus, e é bem diferente, ele vem e traz uma nova verdade. A humanidade não estava preparada para o entendimento, porém, ele vai deixando, né, todo esse ensinamento e, de certa forma, esses ensinamentos se propagaram pelo mundo.
Então, nós vemos aqui no Brasil as religiões afros que, com seus orixás, eles fizeram um sincretismo com a Igreja Romana e colocando assim os seus deuses correspondentes com algum santo. E aí ficou, e isso trouxe quem para o entendimento? Tinha que ter Jesus. Então, aqueles que lá estavam, né, em primeiro momento na África, eles tiveram acesso porque tinham que colocar Jesus nos seus cultos. E assim, o Messias ele vai tendo uma projeção cada vez maior. Mas, vejam só, então nós passamos por esses estágios e 18 de abril de 1857, nós entramos num outro patamar. Então eram verdades, né, que de repente começaram a ser colocadas para nós, para aqueles que se interessavam, nos trazendo uma outra possibilidade de olhar o mundo, de nos olhar. E aí foi o lançamento do Livro dos Espíritos, que nos trouxe conceitos modernos, nos trouxe verdades até então desconhecidas ou até proibidas, dando um novo horizonte para todos, ou quase todos, porque nem todos aceitaram. Enfim, né? Entendemos muitas coisas sobre a vida eterna preconizada por Jesus com maior profundidade. Por isso devemos estudar. Sabemos que o Criador nos fez a partir da sua própria substância. Não tem outra palavra que possa traduzir. Então, nós somos a centelha desse Criador. Então, nós não somos as suas criaturas, nós somos os seus filhos, desde o momento que nós nos individualizamos, que ele individualizou os seus filhos. E aí nós vamos ver, né, na questão 78 do Livro dos Espíritos, que nós não podemos afirmar, ou não sabemos ainda, quando foi essa individualização. E também não tivemos um começo e não teremos fim. Então, isso está na questão 78. O princípio de onde somos emanados é eterno. E em dado momento, tal princípio está maduro e aí está pronto para iniciar uma caminhada solitária, uma caminhada aonde ele vai fazer descobertas, depois analisará os seus feitos, saberá o que é certo e o que é errado e se tornará responsável por todos os atos que praticar. Então esse é o nosso primeiro passo, né, ou primeiros passos que nós damos nessa nossa caminhada como filhos de Deus. Os espíritos estão por toda parte do universo e olha só que coisa bem interessante e importante que está citado no Livro dos Espíritos. Os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo. Vamos dormir com essa informação. Preexistem e sobrevivem a tudo. Somos nós. Então, nós somos pré-existentes e sobreviveremos a tudo. Jesus, sabendo essa verdade, porque ele está, né, na senda evolutiva muito antes de nós, e ele assevera que a civilização humana tem um objetivo inconteste. Quando ele diz, isso ele diz no Evangelho de João 14, 12, ele diz assim: eu vos afirmo que vocês, se crerem em mim, farão as obras que eu faço e as farão muito maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Então, isso é a afirmação de Jesus, porque ele sabia, ele tinha conhecimento das leis que regem os universos,
que são as leis naturais, e uma delas que ele está citando aí é a lei do progresso, porque essa lei é fatal para tudo, nada para, né? Tudo evoluciona, ou seja, tudo passa por transformações sucessivas. E nós vamos ter essa. Jesus vai ilustrar essa realidade através da parábola do filho pródigo. Não vou falar toda a parábola, mas vou dizer que a parábola trata de dois filhos. O primeiro filho, ele não desenvolveu a sua consciência, ele ficou atrelado ao seu pai, ou seja, decidiu ficar ali parado, era cômodo. Então, era a sua zona de conforto, ele não evoluía e ficava lá. Ele tinha suas necessidades preenchidas, sanadas, então ele ficava lá. Ou seja, ele ficava na inércia. E o segundo filho, ele partiu. Ele perde uma parte da sua substância. Lá, nas traduções, nós vamos ver que a palavra usada na tradução foi parte da minha herança. Não, é parte da minha substância, que também nós podemos entender como herança, herança genética, herança de DNA do nosso Criador. Então ele parte e começa a fazer as suas conquistas. E ele, entre erros e acertos, ele vai vivendo a sua vida, né? Em primeiro momento, ele entendeu que a vida tinha muitos prazeres e desfrutou esses prazeres com uma intensidade muito grande. E assim ele foi fazendo o quê? Ele foi usando a sua substância até o momento em que todos os atos praticados, toda aquela vontade de experimentar tudo, tornou-se para ele sofrimentos. Então esses sofrimentos levaram ele a um outro patamar. Esse patamar era o momento do raciocínio, o momento de colocar as coisas na balança. E ele fez isso, da análise. Então, ele vai entender que ele tinha um grande desperdício realizado por ele. Então, ele vai, o quê? Amadurecer. E quando ele estava maduro, embora ele estivesse sofrido, embora ele estivesse percebendo que ele havia dissipado a sua substância de maneira, digamos assim, errada. Não errada, ele dissipou por desconhecimento a sua substância. Ele foi perdulário com aquilo que era tão sagrado e que era tão importante. Então, nesse momento, ele consciente, porque ele desenvolve a consciência, ele cai em si, ele desenvolve a consciência e ele retorna para o Pai. E quando ele retorna para o Pai, ele retorna de uma maneira total, de uma maneira ampla, de uma maneira irrestrita, porque ele tem o conhecimento de todas as suas experiências e ele volta, então, trazendo dentro dele outros valores, outra visão da vida. A partir daquele momento, aquele filho que saiu, que se arriscou, que cometeu equívocos, conheceu tudo, ele retorna. E nesse momento nós vamos ver que a nossa humanidade, nós estamos nesse período de raciocínio, de análise de tudo aquilo que nós já vivenciamos. E eu digo, se a reencarnação ela não for analisada com critério, nós continuaremos a desperdiçar. Nós continuaremos ainda naquela mesma frequência daquele filho que se foi e não tomou ainda consciência. Mas, meus queridos, essa é a nossa trajetória
E nós estamos aqui justamente para resolvermos esse impasse. Então, nós somos eternos? Sim, somos. Saímos do seio do nosso Pai. O próprio Livro dos Espíritos não podia falar isso de uma forma mais certeira. Primeiro, que não haveria compreensão. E segundo, né, seria completamente proibido, ou seja, ele seria minado em sua força de propagação de verdade do Consolador prometido. E aí, então, teve todas essas informações, digo, subliminar, para que nós hoje, com mais maturidade, com mais certeza, pudéssemos encarar essa verdade sobre nós mesmos. E é isso, então, agradeço a vocês. E nesse momento, então, nós vamos, você que tem seus nomes, né, esses amigos que colocam seus nomes, que me passam os nomes para que faça a intercessão junto à espiritualidade maior, vocês tenham certeza, nesse momento, vocês são visitados por esses irmãos queridos e vocês vão ser completamente envolvidos nessa luz, trazendo o suprimento da maior necessidade, seja ela de saúde, seja ela então física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Todos serão atendidos, porque o amor do nosso Criador, o amor do nosso Mestre Jesus é infalível e alcança cada um de nós quando nós nos abrimos, quando nós, nesse momento, então, mostramos que nós somos aquela semente que germinou, que cresceu e que agora desabrocha. E com certeza daremos mais sementes. Eu agradeço vocês e estaremos juntos na próxima segunda-feira. Até lá, um beijo a todos.